Olá e bem-vindos! Vamos falar sobre condução. E conduzir é muito, mas muito mais do que simplesmente saber as regras de trânsito. É uma verdadeira arte que exige consciência, muita responsabilidade e, claro, respeito pelos outros. Hoje vamos mergulhar no que realmente significa ser um bom condutor e como essa atitude pode fazer toda a diferença. Para começar, vamos lançar um número para o ar, assim, a seco. 90%. É um valor enorme, não é? Fica a pairar. Mas 90% de quê exatamente? Pois bem, é isto. A esmagadora, e digo mesmo esmagadora, a maioria dos acidentes acontece por erro humano. Estamos a falar de decisões erradas, distrações, até do nosso estado de espírito, e as consequências, como sabemos, são bem reais. É precisamente por isso que o nosso ponto de partida tem de ser, obrigatoriamente, o próprio condutor. Portanto, a ideia central é esta. A segurança na estrada começa muito antes de se rodar a chave na ignição. Começa, na verdade, dentro de cada um de nós. É o fator humano que está na base de tudo o que acontece lá fora. E quando falamos no fator humano, podemos organizar os riscos em 5 grandes áreas. Primeiro, o nosso estado físico, o cansaço, a fome, coisas que diminuem a nossa atenção. Depois, o sensorial, problemas de visão ou audição. A seguir, o emocional, a raiva ou o stress que levam a reações impulsivas. Há também o fator social, como a pressão dos amigos no carro. E por fim, o químico, claro, álcool, medicamentos ou outras substâncias. Cada um destes fatores, isoladamente, já pode transformar uma viagem segura num enorme perigo. Pensemos na fadiga. É um inimigo silencioso e muito perigoso. Conduzir com sono, por exemplo, reduz o nosso tempo de reação de uma forma tão drástica que é comparável a conduzir sob o efeito de álcool. E o perigo dos microssonos, aqueles segundos em que adormecemos, às vezes até de olhos abertos, são mais do que suficientes para uma tragédia. E as emoções? Aquela raiva no trânsito, a frustração de estar parado, a ansiedade para chegar a um compromisso, tudo isto afeta o nosso julgamento. Um condutor irritado tem uma tendência muito maior para tomar decisões de cabeça quente, decisões impulsivas, como uma ultrapassagem arriscada ou colar-se ao carro da frente. A condução consciente exige calma, exige estabilidade. E claro, temos de falar das substâncias psicoativas. O álcool, mesmo em quantidades que parecem pequenas, já afeta a nossa percepção. Certos medicamentos, que até se compram sem receita, podem causar uma sonolência tremenda. E as drogas? Bem, essas alteram por completo a nossa noção da realidade. Aqui, a tolerância tem de ser zero. Não há margem para erro. Ok. Saindo um pouco de dentro de nós, vamos olhar para fora. Vamos para o segundo nível. As nossas ferramentas e o terreno de jogo. Ou seja, o veículo e o ambiente que nos rodeia. Conhecê-los bem é absolutamente fundamental. Há aqui um princípio que é a base de tudo: ver e ser visto. As luzes do carro não servem só para iluminar a nossa estrada. Elas são uma forma de comunicação, são a nossa maneira de dizer aos outros: estou aqui, e é isto que vou fazer. Então, na prática, quando é que se ligam os médios? As regras são bastante claras. Do anoitecer ao amanhecer, claro. Em túneis que estejam sinalizados. Em vias de sentido reversível. E, um ponto crucial, sempre, mas sempre, que a visibilidade não é boa, seja por causa de chuva intensa, nevoeiro, fumo, o que for. É uma regra tão simples, mas que salva mesmo vidas. E agora, um pormenor que tanta gente esquece. A pressão dos pneus. Parece uma coisa mínima, não é? Mas o impacto é gigante. Se a pressão está baixa, os pneus desgastam-se dos lados e há risco de sobreaquecerem. Se está demasiado alta, o desgaste é no centro e, pior, o carro perde aderência. Uma verificação de minutos que afeta diretamente a nossa segurança. E temos de ter a noção de que a estrada nunca é igual. O ambiente muda. Com chuva, a aderência é menor e há o risco de aquaplanagem. Com nevoeiro, a visibilidade desaparece e temos de abrandar drasticamente. Com vento forte, temos de segurar o volante com mais força. Um condutor consciente não guia sempre da mesma maneira, adapta-se constantemente. Muito bem. Já falamos do condutor, do carro, do tempo. Agora vamos aprender a ler a estrada. Porque a estrada tem uma linguagem própria. Os sinais e as marcas no chão não são só regras para decorar. São uma linguagem universal que, se for bem entendida, garante que toda a gente se compreende. E para descodificar esta linguagem, há um truque simples: olhar para as formas e para as cores. É fácil. Um sinal circular com uma borda vermelha significa sempre uma proibição. Não pode fazer isto. Já um sinal circular, mas com um fundo azul, significa uma obrigação. Tem de fazer isto. Só com esta pequena regra já conseguimos interpretar dezenas de sinais sem sequer saber o que está lá dentro. A mesma lógica aplica-se às linhas pintadas no chão. Elas são como a pontuação das frases na estrada. Uma linha contínua é um muro invisível. É proibido pisar ou passar por cima dela.
Porquê? Porque indica que a manobra ali é perigosa. Por outro lado, uma linha descontínua é um convite. Permite ser transposta para se fazerem manobras, desde que em segurança. A mensagem não podia ser mais clara. Ok, mas e se um semáforo estiver verde, mas um polícia mandar parar? O que é que vale mais? Existe uma hierarquia, uma ordem de comando, e é super importante conhecê-la. No topo de tudo estão as ordens de um agente de autoridade, mandam em tudo. Depois vem a sinalização de obras, os painéis luminosos, os semáforos, os sinais verticais e, por último, as marcas no chão. Conhecer esta ordem resolve qualquer dúvida. Pronto, chegamos ao topo da pirâmide. Já vimos o condutor, o veículo e a linguagem da estrada. Agora vamos juntar todas as peças do puzzle. E o resultado é um conceito-chave, a condução defensiva. A base da condução defensiva é uma coisa: antecipação. E para percebermos isto, nada melhor do que olhar para a distância de paragem. Travar não é instantâneo. Desde que vemos um perigo, há a distância de reação, que é o espaço que o carro anda antes de sequer tocarmos no travão. Depois há a distância de travagem. A soma das duas é a distância total que o carro precisa para parar. E a uma velocidade normal, isto pode ser mais do que o comprimento de um campo de futebol. Assustador, não é? Então, como é que na prática se garante este espaço vital? Com uma regra muito simples, a regra dos 3 segundos. Em piso seco, se escolhermos um ponto fixo na estrada e o carro da frente demorar pelo menos 3 segundos a chegar lá antes de nós, significa que temos uma distância segura. É uma forma simples e eficaz de garantir tempo para reagir. Mas sejamos realistas. Mesmo com todo o cuidado do mundo, por vezes o pior acontece. E nesse momento, a nossa responsabilidade como condutores conscientes não acaba. Pelo contrário, começa uma nova e muito importante: o dever de agir. E agir bem. Em caso de acidente, há um protocolo a seguir. É a regra dos 3 S. É fácil de memorizar e pode salvar vidas. Primeiro S, sinalizar. Proteger o local para que não haja mais acidentes. Segundo S, socorrer. Avaliar as vítimas, protegê-las, mas sem as mover. E o terceiro S, solicitar. Ligar para o 112 e dar a informação mais clara possível sobre o que aconteceu. E tudo isto leva-nos a uma ideia final, ou uma conclusão importante. Tirar a carta de condução não é o fim da aprendizagem, de todo. Na verdade, é apenas o início de uma responsabilidade que nos acompanha para a vida. Há uma frase que para mim resume isto tudo de uma forma brilhante. A carta de condução dá o direito de conduzir. Os valores dão o direito de ser respeitado na estrada. A carta é um documento técnico, mas o que nos define como bons condutores são os valores. A empatia, a paciência, o respeito, é isso que nos dá um lugar no espaço partilhado que é a estrada. E é com esta reflexão que terminamos, porque no fundo, todos os dias, quando pegamos nas chaves do carro, estamos a fazer uma escolha. A escolha não é só para onde vamos, mas como vamos. Por isso, a pergunta que fica no ar é esta, e é para cada um de nós: que tipo de condutor escolhemos ser?